Olá, o PB Conectada de hoje recebe mais uma vez aqui na bancada o vereador de Campina Grande, Olímpio Oliveira. Só que dessa vez no pós-campanha, já conversamos no início desse ano, falamos das estratégias eleitorais, o cenário político eleitoral de Campina. Agora as polêmicas, os temas são outros. Doutor Olímpio Oliveira, seja muito bem-vindo. Parabéns, vereador reeleito para a Câmara de Campina Grande. Os cumprimentos, Muribe, os cumprimentos ao seu público que acompanha esse podcast. Uma satisfação muito grande poder retornar aqui para a gente trocar ideias, falar sobre as coisas do mandato, sobre Campina Grande, enfim, estou à disposição. Fazer alguma análise do cenário eleitoral no pós-campanha para a Câmara de Campina, Casa de Félix Araújo. Na sua visão, a renovação foi acima da expectativa? Eu estou falando numérica e conceitualmente também. A renovação dos vereadores foi acima ou dentro da média, na sua visão? É dentro da média. Já há algum tempo que eu estou ali, geralmente a renovação é dentro dessa faixa mesmo. Eu ainda não parei nem para fazer as contas de percentuais de renovação, porque tem a renovação mesmo, né, que é aquela chegada de um novo parlamentar, sem nenhuma vinculação. Mas nas últimas eleições a gente tem percebido, às vezes não dá para eu ir, aí eu coloco minha esposa, né? Aí às vezes não dá O senhor não para. está falando do presidente Marinaldo Cardoso, Não, não, né? pronto, Aninha Cardoso é a nova vereadora na cadeira que era do marido, que é do é, marido até então, né? mas nós temos outras situações, sem nenhum demérito, né? Todos, Nelson Gomes Filho é outro exemplo, todos né? eles têm, Já no segundo mandato de Fabiana Gomes. têm um método do trabalho, né? Evidentemente, a minha, o trabalho dela é dela. Mas, assim, quando a gente fala de renovação mesmo, quando chega uma pessoa sem uma vinculação lá na Câmara, né? Sem ter uma história de acompanhamento ou de um familiar, ou até mesmo de uma pessoa que você já se viu como assessor de gabinete, e às vezes há esse revezamento. Eu percebo a renovação desses casos, que você nunca foi vereador e chegou e veio trazer uma visão nova daquilo que você pode fazer na Câmara, uma experiência nova. Tem alguns casos, como esse que estou dizendo, que é uma continuidade de trabalho que, de certa forma, a pessoa já participava do mandato, ou do seu esposo, ou do pai, ou do filho, enfim, você está entendendo. Entendemos muito bem. Nosso web espectador compreende muito bem Isso. essa lógica. Doutor Olímpio, com relação ao seu mandato em si, que é considerado um mandato de muita qualidade, um candidato a cada eleição que mexe muito bem com o chamado formador de opinião em Campinas. Isso é fato aos quatro cantos, inquestionável, esse conceito que temos ao seu respeito. Eh, Quais foram as pedras no caminho dessa vez, uma votação suficientemente forte para se reeleger, mas distante daquela que foi, digamos, criada na expectativa desses formadores de opinião. Quais foram as pedras no caminho dessa campanha? Olha, toda campanha tem sua história, né? Eu tenho um estilo muito próprio de fazer minha política, minha campanha eleitoral. As pessoas conhecem como é que a gente faz a campanha. Praticamente é a nossa campanha de prestação de contas dos semáforos, né? Eu não tenho estruturas políticas, não tenho megas estruturas. É Olímpio e mais um ou mais outro que já nos auxilia, e a gente vai para o semáforo fazer prestação de contas. Não tem estrutura de governo, não tem estrutura de prefeitura. A estrutura é aquilo que nós produzimos no próprio mandato. E cada vez isso se torna mais difícil, porque as estruturas que a gente enfrenta na campanha são estruturas gigantescas. Peraí, interrupção, é uma escolha não ter estrutura governamental em se tratando de Palácio da Redenção e também municipal aqui, se falando de Palácio do Bispo, não ter esse apoio nem do prefeito local, nem do governador. É uma escolha sua e paga esse preço mais alto? O mandato ele passa a ter uma liberdade maior, ele não tem pautas censuradas. A postura da gente como vereador é de enfrentar todas as pautas que a cidade apresenta. Isso tem um preço. Isso
gera esse tipo de dificuldade. E eu prefiro assim porque eu fico mais perto daquele cidadão que gera expectativa no nosso mandato. E isso desde muito tempo, né? De agora que a gente tem adotado esse caminho. Eu acredito na força do trabalho, eu acredito que a gente se esforça para dar uma resposta à cidade, naquilo que a cidade gera de expectativa, certo? Uma produção legislativa vigorosa, uma participação nos debates importante, eh, participando ativamente com o mandato, levando respostas para as demandas que são apresentadas. E aí a gente deixa o cidadão de Campina Grande à vontade para avaliar se vale a pena você continuar tendo mandato com essa qualidade. Também eu tenho três coisas que eu não faço em política. Eu não prometo que eu não posso cumprir. Eu não quero agradar a todo mundo e também não estou disposto a pagar qualquer preço para permanecer como vereador. Essa é uma filosofia que eu plantei no início da minha caminhada política e pretendo não abrir mão disso, certo? Se eu fizer diferente disso, não estarei sendo Olímpio Oliveira. Então, o compromisso do mandato é com a cidade, é defender o que é certo, é entregar as demandas que a população apresenta. E eu espero que a cidade ela continue avaliando da forma que vem avaliando, nos confiando um mandato. Saindo de uma disputa como essa, sem dever um tostão a ninguém, sem dever um compromisso a ninguém, e sem Contas aprovadas? contas aprovadas e sem receios de cobranças futuras de compromissos que eu assumi e que, não, evidentemente, não venha a honrar. Isso aí eu não tenho receio. Então, é uma forma de você procurar fazer política dentro daquilo que eu acredito que a política deve ser. Doutor Olímpio, com relação a esse assunto, o burburinho que toma conta desde o fechamento das urnas, propriamente ditas, no segundo turno das eleições, até, claro, o último dia de dezembro, chegando já para eleição da Câmara, ou da presidência da Câmara de Campinas. A mesa diretora, conjecturas em torno dela, uma composição da situação com os vereadores numericamente fortes da oposição também. Falou-se em uma dobradinha inicialmente, Alexandre do Sindicato e o socialista Alexandre Pila. Depois essa chapa se desfez, houve resoluções, ou pelo menos tentativas de resoluções do médico João Bezerra para que os partidos decidissem, republicanos e também PSB, pelo não voto a extremistas, enfim. E há agora um nome de consenso, pelo menos nos dias surgiu muito forte o nome de Saulo Germano como sendo esse consenso entre oposição e situação. Como é que o senhor vai se posicionar e já definiu tudo isso? Como é que vê a mesa diretora daqui para frente? A minha posição ela é muito clara. Eu estou com compromisso com o Saulo Germano. Isso aí eu não tenho nenhuma É uma decisão pessoal? decisão pessoal. É do meu partido, para começar. É uma pessoa que, durante o processo de construção da nossa reeleição, ele estando no partido e eu chegando no partido, tudo aquilo que ele assumiu de compromisso honrou. E tem uma história pretérita, sendo redundante. Né? Nós temos uma caminhada de respeito mútuo, de consideração. Né? Sempre me tratou muito bem na Câmara Municipal, sempre respeitou o nosso mandato. E, além disso, tem essa experiência nova que nós tivemos quando eu fui para o Podemos. E eu dizia a ele as condições que estaria indo para o Podemos. E ele disse: não, venha que eu garanto que essas condicionantes que o senhor está colocando, a gente haverá de honrar. E foi honrado. Teve algum condicionante para o seu mandato em si ou para a campanha particularmente? Não, é aquela história, porque você formar uma nominata não é fácil, sabe? E você, quando já vai com a experiência de 5 mandatos, partido com 6 mandatos, você tem que ter certas cautelas.
né? Então, por exemplo, o partido está aqui. Diz, olha, uma condição interessante. A partir da minha chegada no partido, qualquer novo nome que for chegar, a gente dialogar para ver se, Sim. se, se, é- se vale a pena, se não vale, se está dentro daquilo que a gente planeja, Se passa no filtro, se não. passa. Está entendendo? Então, tudo isso foi honrado. Né? E eu acredito que. Tem é, algum compromisso firmado previamente para 2025 diante? O senhor já disse que vota no candidato Saul Germano para presidente da Câmara, mas com relação ao posicionamento do seu voto nos projetos do governo, enfim, tem alguma decisão nesse sentido? Vai votar em comum acordo com o partido ou o senhor vai ter a mesma liberação que já teve noutros partidos que aos quais já foi filiado em relação aos projetos? Olha, nós temos uma postura histórica na cidade de fazer oposição ao grupo que governa a cidade. Não que eu seja inimigo ou tenha qualquer problema pessoal com o prefeito, não. A nossa relação é muito boa, inclusive, respeitosa. Mas o nosso lado da política é o lado de oposição ao grupo que administra a cidade. Eu passei praticamente um ano no mesmo partido do prefeito. Eu estava no Partido União, No Brasil. o prefeito veio para o Partido União, e em nenhum momento o Partido União colocou qualquer tipo de exigência, de obrigação, de direcionamento de voto. E assim foi. O senhor se manteve na oposição, mesmo no partido, uma situação um tanto estrúxula, Isso, inusitada, né? No isso, partido isso. do prefeito. E agora, no partido de Romero, Podemos, talvez possa ser ainda mais fácil essa oposição, então? O Romero ele não colocou nenhum tipo de obrigação quando do convite para ele ingressar no Podemos. Ah, nós fizemos uma conversa sobre a construção de uma chapa proporcional e com os objetivos bem claros. Não havia compromisso de ser governo, de ser oposição, não foi colocado isso. E, Muribe, sinceramente, eu te digo, a forma que a gente se conduz na política, ela até facilita. Porque eu não sou um opositor desleal. Eu não sou um opositor de estar criando situações que para ganhar espaço na mídia, para fazer proselitismo político. A gente defende o que a gente entende que seja certo, dentro de uma lealdade de convicção e de princípios. O partido lhe deixou, então, à vontade desse aspecto, A para gente preservar os seus princípios. conversamos isso e a minha condução é essa. Se for a favor da cidade, se for em benefício da cidade, a gente não transige um milímetro. Se voltar um pouquinho aqui no tempo, tocamos no nome de Romero Rodrigues, homem do Podemos, eh, que teve o seu nome muito ventilado durante toda a campanha, de que ele teria formado antes mesmo daquele anúncio do 6 de agosto, o famoso 6 de agosto, de se posicionar favoravelmente ao palanque do seu sucessor na prefeitura, Bruno Cunha Lima. Disse que ele teria montado chapa, contratado agência, contratado escritório de advocacia para cuidar de sua campanha. Ele seria, de fato, candidato. Vamos fazer uma oitiva aqui agora com o delegado de polícia e jurando dizer somente a verdade. Romero articulou as chapas para vereador para ser candidato pelo Podemos, marcou inclusive o dia da convenção do Podemos e depois voltou atrás. Olha, em nenhum instante Romero deixou claro que seria candidato a prefeito. Evidentemente que todo circunstancial nos levava a crer isso. O senhor acreditava que ele seria? Eu acreditava que ele seria candidato a prefeito. Ora, o colega Márcio Melo, que é primo de Romero Rodrigues, estava ladeado conosco na bancada, e como permanece até hoje na bancada de oposição. É combativo, discurso muito forte, né? E tudo levava a crer que haveria a, a formação de uma chapa em torno de Romero. E eu fui lá pensando nisso. Eu fui para lá pensando nisso. O Porque senhor foi deixei para o Podemos, então, imaginando essa candidatura majoritária. exatamente, deixei claro desde o primeiro instante que estaria indo, caso ele decidisse ser candidato a prefeito, estaria votando dele para prefeito.
E se ele não fosse candidato a prefeito, ele não me pedisse para votar em ninguém, que eu não iria votar. Ficou claro isso. Então, o senhor não seguiu o que o partido, Não, e ele digamos, deixou, ele foi muito correto. definiu no primeiro turno. E o Romero foi muito correto. Da instância partidária, no dia da nossa convenção, ficou consignado na ata da convenção de que os filiados ao Podemos estariam livres para assumir compromisso com que partido quisesse. E não poderia ser diferente, porque ele tinha assumido esse compromisso lá atrás. Quem foi para o Podemos foi acreditando no projeto de Romero ser candidato. Estaria liberado A caso cidade aconteça. estava acreditando nisso. Né? Tudo deixava entender na cidade que ele seria o candidato. Mas falarmos sobre outros assuntos voltados já para 2025 e diante, sua expectativa para esse novo mandato de Bruno Cunha Lima, enfim, e essa nova composição da Câmara. Doutor Lima, teve um episódio que ganhou a mídia na campanha desse ano, que foi uma foto registrada com o candidato, então candidato prefeitável Johnny Bezerra, candidato da oposição a Bruno Cunha Lima, com todos os vereadores de oposição na Câmara, e o senhor teria tirado essa foto. Mas na hora da foto, não. E saiu de cena. Por que Olímpio não foi para a foto, não ficou bem na fita nessa foto com o Johnny Bezerra? Não, a situação que foi criada foi o seguinte: eu fui chamado para participar de uma reunião e você está numa campanha, Muribe, e a campanha não é fácil. Então, tudo que você decide dentro da campanha, você decide pensando no sucesso, na vitória. Né? Então, eu estava filiado a um partido, o Podemos. Podemos não tinha mais candidato a prefeito e eu tinha que tomar uma decisão. Se eu acompanharia a decisão do Podemos ou iria apoiar o Dr. Johnny. Antes de anunciar um apoio ao Dr. Johnny, minimamente você teria que ter um diálogo com ele. Não é verdade? Sim, claro. Eu estou ouvindo, agora as condições são essas. Não é moeda de troca, não é nada escuso, não. Mas você dizer as condições que você está indo. Quais são as suas expectativas? Se você está participando de um projeto e você também está gerenciando um projeto, você precisa, já que você não vai apoiar outra candidatura, você precisa, pelo menos, que aquele projeto que você está indo apoiar, ele dê a devida atenção ao seu projeto, como já está dando atenção a quem está dentro do projeto. Faltou só isso. O Dr. Johnny lhe recebeu? Eu cheguei lá para a conversa e já chamaram para uma fotografia. Eu disse, não, só tiro foto depois de dialogar. A foto antes da conversa? Antes de dialogar. Mas assim, sem nenhum constrangimento, ele até entendeu, sem nenhum tipo de arrogância, de prepotência, apenas porque é um caminho natural. Se eu estou indo apoiar Muribe me chama, Olímpio, eu quero uma reunião com você para ver se tem como a gente seguir junto. Ah, tudo bem, Muribe, vamos lá. Aí Muribe me recebe. Antes de qualquer conversa, de qualquer diálogo, não vamos tirar uma foto aqui antes. E se der errado a conversa? Como é que vai fazer? Eu sou um cara que você perguntou aqui agora sobre a eleição da Câmara, eu poderia enrolar, dizer, não, ainda é muito cedo, a gente ainda... Não, mas já estou assumiu a definido com o Saulo e não volto atrás. Mas afinal, o senhor participou efetivamente também da campanha majoritária, especialmente no segundo turno? O senhor foi para as ruas, arregaçou as mangas? Participei. Como é que foi esse Lá nas processo? minhas redes sociais, participei, me envolvi, dentro das limitações que eu tenho, porque o meu estilo de campanha é totalmente diferente dessas campanhas que se faz. Eu não faço campanha com oba-oba. Tem gente que se impressiona com isso, sabe, Murilo? Acha que você só está na campanha se você tiver em toda carreata, tiver fantasiado com a cor do partido e fazendo oba-oba. Às vezes o cara está fazendo tudo isso e não rende absolutamente nada. Nosso trabalho é estratégico. Eu tenho uma prestação de serviço nessa cidade. A gente tem um serviço prestado de uma vida nessa cidade. E dentro dessa experiência toda, o que é que pesou mais para essa decisão de segundo turno? Com os líderes com quem eu conversei, inclusive nesses microfones aqui, aqueles que são governistas, claro que disseram que foi tudo dentro do planejado, enfim, que Bruno já deveria ter vencido ali no primeiro e tudo mais, mas os que são
oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, disseram aqui desses mesmos microfones de que, de fato, os números no segundo turno foram aquém dos esperados. Havia uma expectativa de uma diferença do máximo de 2, 3, 5% no segundo turno, e a diferença foi mais ampla do que as pesquisas pelo menos atestavam até então. Quais foram os diferenciais desse segundo turno? O que é que faltou? Qual foi o gás que faltou para o doutor no segundo turno? Olha, eu particularmente avalio que, apesar da derrota nas urnas, a vitória política é inconteste. A gente está falando de um médico que, durante toda a vida, esteve numa visão profissional, trabalhando na saúde, nunca exerceu um mandato nem de vereador, e conseguiu levar uma campanha contra uma estrutura, né, estabelecida na cidade, contra a tradição de um grupo político e familiar, para o segundo turno. Se a gente olhar um pouco antes, outros políticos com mais prerrogativas, né, e não conseguiram levar para o segundo turno. O Dr. John conseguiu levar para o segundo turno. E ah, eu não avalio desse ponto de vista de que poderia ter sido melhor, de que, olha, eu acredito que o Dr. John foi muito além das nossas expectativas. Né? E também não vejo. Você chegou em algum momento a pensar que ele fosse o veneziano de 2004, 20 anos atrás, em Campinas, uma disputa muito parecida, muito acirrada do primeiro para o segundo turno, deu uma diferença de, na prática, 360, 370 votos, que no somatório geral, claro, na disputa direta, deu 700 e poucos votos de vantagem para o veneziano Vital do Rego, naquela época, um vereador que saía para enfrentar um grande grupo político aqui na cidade, tradicional, e venceu. Só chegou a achar que haveria uma repetição da história de 2020, 2004? Olha, eu participei daquela memorável vitória de veneziano. Agora, houve uma preparação bem anterior. Né? O Dr. John ele vai assumir a campanha praticamente na convenção, quando toda expectativa era gerada de que Romero seria candidato, e convenhamos, de que o Dr. João iria ser o vice de Romero, não se fez campanha, pré-campanha, para prefeito. Então existia essa expectativa. Havia expectativa, a cidade tinha essa expectativa. Né? Eu avalio que se o Dr. John viesse trabalhando há mais tempo, focado mesmo, né, numa pré-campanha para prefeito, o resultado poderia ser bem, bem diferente. Trocando em miúdo, o senhor está dizendo que a gente já ouviu de muita gente. A oposição esperou muito por Romero. Mas não tinha o que fazer diferente. Tinha que esperar mesmo? Política é isso mesmo. Política essas definições de partido e de projetos políticos são desse jeito mesmo. Eu, sinceramente, quem é que me diria que em determinado momento desse percurso, Romero realmente não pensou em ser candidato a prefeito? Quem é que me garante isso? Talvez ele não tenha conseguido as reuniões, as condições para ser. Talvez ele teve momentos de hesitação, de ponderação, e disse, eu acho melhor continuar em Brasília. Mas é tudo um processo, porque tudo isso, você olha assim, para o céu está nublado hoje. Amanhã o sol está aberto. Política é isso, do mesmo jeito. O cenário hoje é um. Aí você encomenda uma pesquisa. Aí na sexta-feira já é outro cenário. E essas pessoas trabalham hoje, essas pesquisas são pesquisas científicas, elas têm um poder de precisão muito forte. Então, eu não duvido que em algum instante ele tenha pensado também de ir para ser candidato a prefeito mesmo. Não sei o que aconteceu, aí é uma questão de apreciação pessoal. Mas, Muríbio, avaliando esse processo que nós tivemos, eu acredito que o prefeito Bruno foi derrotado nesse processo, apesar de estar eleito, estar reeleito. Nós temos uma cidade que mais de 50 mil pessoas simplesmente não foram às urnas. É um índice relativamente alto de abstenção. 50 mil pessoas. Se você juntar isso com voto branco e nulo, vai para perto de 65 mil pessoas. 65 pessoas somando com 98 mil pessoas que votaram em Dr. Johnny,
É um bocado de gente que já passamos aí de 160 mil pessoas que disseram eu não voto em Bruno. Ele pode ter ganho a eleição com 136 mil votos. Então, Mas conceitualmente, teve, Bruno sai menor das urnas, na sua não visão. tenha dúvida, E não na tenha dúvida. Câmara, a partir dessa nova legislatura, numericamente, a oposição não vai ter mais, digamos, a força que tem na atual legislatura, onde passou um bom tempo, depois já aquelas cassações, as mudanças, as trocas de Eu não digo cadeiras. isso com tanta É, convicção, é. não. A Mas diferença é de um a voto. diferença de um voto, o senhor acha que vai continuar tão forte quanto na legislatura atual, a nova oposição na Câmara de Campinas? Se o prefeito Bruno não aproveitar para fazer uma releitura do seu jeito de fazer política, né? Porque ninguém está falando de você mudar o seu jeito de fazer política para aceitar qualquer tipo de proposta ou de tratativa. Não. Política é relacionamento. Você pode não concordar comigo, você pode não me atender em nada do que eu coloquei, mas vamos estabelecer um relacionamento respeitoso, né? Então, Então, o que o senhor ouve dos colegas na se Câmara? ele não, Até então, nesses 4 anos, faltou esse relacionamento do prefeito com os próprios vereadores da base? se ele não mudar esse relacionamento, ele perde essa maioria que ele tem ligeiro. O senhor acredita nisso? Acredito nisso. Acredito nisso. Porque eu convivo com as pessoas, eu escuto o que as pessoas falam, né? Então, a função de prefeito, de governante, ela, ela tem a sua ritualística. Não é preciso, não é preciso, por exemplo, você me chamar para tomar café na sua casa ou para almoçar. Você é prefeito, você tem as pessoas que você gosta de almoçar com elas e tomar um café. Mas você não pode se excusar de receber pessoas que querem tratar de interesse de Campina Grande, interesse puro, legítimo. Eu era chefe da oposição, líder da oposição no governo de Romero, batendo fortíssimo na Câmara. E tinha relacionamento com o prefeito? Eu consegui ter 3 audiências em gabinete com Romero, sendo líder da oposição. Sendo líder. Isso contribuiu muito para que eu fosse para o Podemos também. Pesou. Sempre respeitou. Eu nunca liguei para Romero deixar de atender a ligação no terceiro toque. E eu era líder da oposição. Tá entendendo? E eu jamais liguei, tá aí veneziano, para procurar veneziano, que eu fui partidário de veneziano durante os 2 mandatos de prefeito. Nunca liguei para prefeito nenhum para demandar interesse pessoal. Os interesses que eu demando são interesses da cidade, que às vezes você evita até um debate desnecessário. Olha, está rolando isso na cidade, chegou ao meu conhecimento. Se antecipe, resolva para não levar uma demanda dessa para a Câmara e criar um cavalo de batalha em cima disso. A propósito, cavalo de batalha. Virão novos cavalos de batalha na Câmara. Nesse final de legislatura, houve nos últimos dias alguns estremecimentos, o cabo de guerra sendo esticado de novo. Houve secretários da Prefeitura de Campinas que reclamaram dessa tal etagia. A oposição em Campinas, os vereadores estão tardando, inclusive com os recursos da saúde, culpando os vereadores pelo fato dos servidores não terem recebido. Tem a história do plano diretor, que só deve ser votado no ano que vem, tudo atrasado, tá desde julho lá e os vereadores não votam. Tem essa má vontade dita pelos governistas, vereador, ou não é bem assim e o senhor imagina que a postura será diferente ou até mais rígida com essa nova legislatura? Ô, Murilo, eu não me lembro quando o prefeito de Campina Grande sancionou uma lei de autoria de algum vereador. Faz muito tempo. Você sabia que, mesmo quando o prefeito não sanciona nem veta, o que acontece é a sanção tácita. O presidente da Câmara ele tem a obrigação de encaminhar a lei, fazendo a promulgação, para o Semanário Municipal publicar. Há muito tempo que o Semanário Municipal não publica uma lei que não foi sancionada pelo prefeito, que foi promulgada pelo presidente de um poder, o Poder Legislativo,
e simplesmente faz de conta que não recebeu. Se a Câmara Municipal de Campina Grande quiser ter alguma lei que foi produzida pelos vereadores, porque quem está pagando isso é o cidadão de Campina Grande, que a Câmara custa muito caro para o cidadão de Campina Grande. Se o presidente da Câmara quiser, tem que mandar para o Diário Oficial do Estado. Aí se vem me dizer que a Câmara não está cumprindo com suas obrigações, não está cumprindo os prazos. Não, paciência, né? Plano diretor, ele está defasado em mais de 10 anos. Nós tivemos Caberia um debate mais profundo, detalhado nesse sentido? E não teve. São 3 anos e 11 meses de governo. O plano diretor aporta na Câmara no período de campanha e quer se votar de afogadilho. A gente está discutindo um documento, uma lei que é estruturante da cidade. Para onde a cidade pode crescer, para onde a cidade não pode mais crescer, onde é que você pode edificar, até quantos andares você pode edificar, qual é a área de comércio, qual é a área que não se admite São as regras do planejamento urbano. Exatamente. Isso não tem como se votar de afogadilho, porque há diversos atores interessados nessa discussão. Você tem que dialogar com a associação comercial, com o CDL, Sinduscom, tá entendendo? Não é chegar hoje, você, porque tem acesso à imprensa, dar uma entrevista, fazer uma cobrança de que tem que votar, que tem que votar. Assim, tu passaste mais de 3 anos para mandar isso para a Câmara, vem mandar no final do governo e quer que seja votado faltando 20 dias para terminar o ano. Quer dizer, são essas coisas assim que muitas vezes a gente não para refletir, mas que não tem muito sentido, não. Vereador Olímpio Oliveira, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada. Sucesso, então, mais um mandato. E a expectativa sua, só para finalizar, com relação a esse consenso muito provável, pelo menos até aqui, do nome de Saulo Germano como novo presidente da casa. Olha, eu pelo menos reafirmo o meu compromisso em votar em Saulo. Eleição da Câmara é sempre muito complicada e cheia de surpresas. Né? Não tem ninguém ganho. Eu disse numa reunião que eu participei, ninguém acredita que se tem eleição ganha faltando 20 dias, 30 dias para o dia da eleição, que vai ser no dia 1º. Né? O voto é aberto? O voto é aberto. Aberto. Na Câmara Municipal de Campina Grande não tem votação fechada, não. Não tem votação fechada. Então, vou fazer uma homenagem. Dificulta as traições, né? As infidelidades. Quem acabou com essa história de voto fechado na Câmara foi o vereador Antônio Pereira. Né? Ele acabou com isso, com um projeto. Então, pronto, esperar os acontecimentos, dizer a Campina Grande que estou mais motivado do que nunca. Eu sou muito grato a Deus por ele me dar essa empolgação, essa motivação de a cada mandato que se renova, eu não perder o entusiasmo com a atividade política, com a atividade de ser vereador. A vontade é de fazer mais, de participar, de estar reunindo as pessoas, tentando construir coisas boas para Campina Grande. E isso é o que me deixa assim, muito feliz, sabe? Porque tem aquela história de você está indo para o 6º mandato, mas ainda tem empolgação. Você não imagina o entusiasmo que eu estou. Né? As sessões, elas geralmente estão sem quórum na Câmara, mas eu não deixo uma sessão para estar na tribuna pautando o tema relevante para Campina Grande. Então, vamos construir um 2025 de muito trabalho. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita vitória e de muito crescimento. Conversamos com o vereador Olímpio Oliveira, agora no Podemos, eleito para a Câmara de Campina Grande. Obrigado por sua companhia e o PB Conectadas segue nas redes sociais, você segue compartilhando, curtindo o nosso conteúdo. Obrigado.